Olá, estamos aqui no TA Textual para o primeiro vídeo do módulo 3 do nosso curso de redação para vestibulares, de uma forma um pouco diferente, porque agora os vídeos ficam muito mais curtos, muito mais sintéticos e um tanto mais práticos, vocês verão. Então por isso essa nova configuração em que eu vou poder aqui mexer com algumas coisas, escrever algumas coisas na tela enquanto falo com vocês de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Tá bem? Vamos tratar então, vamos começar este vídeo, primeiro vídeo do módulo 3, que agora nós trataremos sobre as introduções, como construir uma boa introdução. Então, este vídeo que é nomeado de Redação para Vestibulares, como escrever uma boa introdução. Então você está aí, né? Você precisa entender como começar um texto, não é verdade? Como começar bem um texto para ter aí uma nota máxima nestas introduções. Neste módulo nós vamos tratar da introdução em 5 vídeos, trazendo diferentes formas de se fazer uma boa introdução. No primeiro vídeo agora nós vamos entender um pouquinho o que é a tal da introdução e o que ela deve apresentar. Tá bem? Depois no próximo módulo falaremos sobre os desenvolvimentos e no derradeiro e último módulo sobre as conclusões. Então vamos ver aí, vou sintetizar para você o que é, não é, qual que é, né, o que nós veremos neste vídeo. Veja só, neste vídeo nós vamos ver, você vai entender como é que é uma introdução nota máxima, certo? E vai olhar para algumas introduções e ver que essa introdução ela deve apresentar o tema ao leitor. Ela deve deixar clara qual é a tese defendida por você no seu texto e apresentar e apontar aí a sequência do desenvolvimento do texto, aquilo que virá pela frente, não é? Uma introdução faz isso, apresenta o que virá pela frente, tá? Quando nós vimos os textos da Unicamp, a proposta de redação da Unicamp, eu falei para vocês que é uma proposta de redação muito diferente porque ela olha muito para a situação comunicativa. Então ela trata de um determinado autor, que você vai assumir aquela posição do autor, falando para um determinado público ou para um determinado leitor. Então está bem definido quem é você e para quem você está escrevendo. Mas os outros vestibulares, não é? FUVEST, UNESP, ENEM, PUC, etc, Fundação Getúlio Vargas e tal, que trazem a dissertação argumentativa como o gênero textual pedido, às vezes você fica um pouco em dúvida sobre para quem que eu vou escrever esse texto? Para quem que eu escrevo? Seria para o avaliador do texto? Então eu vou falar diretamente para aquela pessoa que está me avaliando. Ele conhece a proposta de redação, ele sabe quais são os textos de apoio, os textos motivadores, etc. Ou eu falo para um leitor que seria um leitor imaginário. Poderia ser qualquer leitor que lesse o meu texto que foi escrito e publicado para um jornal, para um site de notícias, de opiniões e etc. Talvez seja mais para esse segundo perfil, porém, a gente nunca deixa de ter em consideração que é um leitor que poderia estar a ler esse texto num jornal, num site, numa revista e etc, né? Mas que está fazendo uma avaliação grande e detalhada do teu texto, não é? Pensa que você vai escrever para um avatar. Então você vai criar um avatar de leitor para esse texto teu. E esse avatar, ele não conhece a proposta, ele não viu quais foram os textos, motivadores e etc, não é? Ele não conhece a proposta que foi dada, mas ele tem um conhecimento muito grande sobre aquele assunto e sobre o que poderia estar sendo copiado, né, de repente, de algum outro texto. Isso aqui ele copiou de outro texto, não é dele, né? O leitor vai dizer, se pegar no pulo aí uma cópia de um texto motivador ou de apoio. Mas e além disso, ele está fazendo para você uma avaliação, ele está te julgando. Então é um leitor que seria um leitor não muito comum, porque
está lendo o teu texto num jornal, numa revista, etc. Ele não sabe qual foi o tema pré-estabelecido, mas ele conhece muito bem sobre aquele tema e ele está avaliando detalhadamente os seus erros, as suas incoerências, as suas repetições e etc. É um carinha chato, né? Um carinha ou uma carinha bem chata aí para ler o seu texto, tá? Por isso, por essa razão, é preciso que você deixe claro para o seu leitor qual que é o tema que está sendo tratado, qual que é o assunto que esse texto fala. Só que sem falar explicitamente sobre a proposta ou sobre o vestibular. Por isso que é um leitor de um jornal e etc., e que está fazendo uma avaliação muito rígida, um leitor chato de um jornal que está a ler o seu texto. Por quê? Porque ele não conhece a proposta e tal, então por isso você não pode dizer para ele, né, como foi pedido na proposta, vamos falar sobre o aborto. Que proposta ele vai ver? Esse cara nem sabe escrever, não vai nem querer continuar a ler o teu texto, tá? Não deve se referir também ao próprio vestibular. O Enem pede para que escrevamos sobre educação para surdos. Não, não faça isso. Esse leitor não sabe qual é o tema, mas você deve apresentar, falar, olha, né, o tema é esse. Na verdade, você não vai falar, olha, o tema é esse. O leitor vai entender. Ele está falando sobre, ou ela está falando sobre o aborto, sobre a educação para surdos. Conseguir perceber isso logo no começo do texto, logo no primeiro parágrafo. Não é? E se os temas forem aqueles temas que nós já vimos ao estilo sim ou não, não é? Sim, deve fazer, não deve fazer, e deve ser legalizado, não deve ser legalizado, e etc., você não começa só respondendo essa pergunta. Sim, o aborto deve ser legalizado. Ou copiar a pergunta do tema e colocar a resposta logo depois. Isso fica muito claro qual é o seu ponto de vista, mas não fica fica uma apresentação que você está copiando e trazendo a proposta para o seu texto. E essa não é a ideia. A ideia é que o leitor leia e compreenda que, olha, de forma indireta, está falando sobre aborto e ele é a favor da legalização do aborto e está aqui dizendo que isso deve ser feito cumprindo tais etapas. Provavelmente ele vai desenvolver isso nos próximos parágrafos. É assim que o seu texto vai ganhando corpo e se desenvolvendo e a sua introdução apresenta tudo isto para o seu leitor. Vou colocar aí na tela para você alguns exemplos, de coisas para você não fazer, certo? Não faça isso. Olha só, o que você não deve fazer? Né, os números aí vem o início do texto que seria que você colocaria aí na sua introdução. A partir da leitura dos textos apresentados na proposta, defendemos que sim, o porte de armas deve ser flexibilizado, por exemplo. Não faça isso. Isso você está se referindo aos textos da proposta no primeiro parágrafo, não se deve fazer isso nunca. Os vestibulares vão cobrar e vão descontar pontos, sua nota não será máxima. Segundo, o Enem neste ano apresenta como questão os desafios da educação para surdos. Ao pensarmos sobre este tema, não fala sobre o Enem e tal. Você poderia até já começar. Ao pensarmos sobre os desafios da educação para surdos, pronto, a pessoa já começou a saber sobre o que você está a falar e você vai começar a desenvolver aí qual é a sua tese para depois dar qual é o caminho argumentativo que você vai seguir nos próximos parágrafos. O terceiro exemplo de não faça isso é não, o automóvel não será o cigarro do futuro. Aquele exemplo do sim ou não, né, da resposta. O tema que nós já trabalhamos da VUNESP sobre o automóvel ser o cigarro do futuro, algo que todo mundo vai evitar. Não, a pergunta do tema era, o automóvel será o cigarro do futuro? Aí você começa, não, o automóvel não será o cigarro do futuro. Pode até parecer aí uma colocação retórica sua para o texto, e pode até ficar bom, mas é muito arriscado. Eu digo para você que você deve evitar os grandes riscos para garantir a sua grande nota, não é verdade? Então, vamos falar um pouquinho sobre qual que é a ideia de introduzir, bem brevemente. Introduzir não é responder, como você viu aí nos exemplos que eu dei para você não fazer. Introduzir é apresentar e apontar o que vem pela frente. É falar, esse texto fala sobre determinado assunto, nós temos essa ideia sobre esse assunto e falaremos destes pontos relacionados. É aquilo que virá nos próximos parágrafos.
É pela introdução do texto que o teu leitor ele vai saber do que você vai falar e como que vai ser o seu desenvolvimento, quais ideias você vai defender durante o seu texto, tá? Então, para sintetizar isso para você, vou jogar na tela, olha só, isto que você tem que fazer na sua introdução. Seu leitor, logo na introdução, tem que, primeiro ponto, identificar o assunto de que o texto trata. Segundo ponto, qual é a tese que você vai defender? Terceiro ponto, como vai defender esta tese? O que vai desenvolver nos próximos parágrafos? Ok? É isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que produzir numa introdução ali, das suas poucas linhas introdutórias, fazer tudo isso. É desafiante, mas eu vou falar para você de várias formas como isso pode e deve ser feito, tá certo? Você tem que ter alguns cuidados muito importantes, que é o primeiro parágrafo, ele sempre cria uma expectativa. Você está apresentando, olha, esse é o tema, tem essas questões a serem resolvidas e debatidas, e eu vou falar sobre estes pontos, não é? Essa é a ideia que está por trás do seu primeiro parágrafo. E aí você cria essa expectativa. Se você diz que vai falar sobre a questão cultural e a questão política envolvida, né, da presença do Estado ou o papel do Estado com relação àquele tema, e quais são as dificuldades culturais também relativas ao tema, se aponta isso na introdução e não desenvolve, só desenvolve o do Estado, só desenvolve o da cultura, fica, que a gente diz aí, capenga, né? Fica frouxo o texto, fica só com uma ponta que não amarra com a outra que você apresentou no começo. Você cria uma expectativa, o cuidado é esse. A introdução, o primeiro parágrafo, cria uma expectativa sobre os que virão na sequência. Então, não gere uma expectativa que não vai ser satisfeita. Você diz que vai tratar de um ponto e não trata daquele ponto. Você diz que vai tratar sobre 2 pontos e fala de outras coisas no texto, né? Para caminhar para o final aqui, vamos ver 2 exemplos de boas introduções, porque nos próximos vídeos nós vamos tratar de como construir essa introdução de algumas formas diferentes. São tipos de introdução para você exercitar aí e ficar fera em algum deles ou em alguns deles para escolher na hora de fazer a sua dissertação argumentativa, tá certo? Então vamos lá, vou colocar na tela para você aí, ó, o primeiro exemplo, rapidinho para a gente ler, não é? Primeiro exemplo diz o seguinte, é uma introdução muito simples de um texto da FUVEST, que tirou nota máxima. Ela é bem curta, direta ao ponto, por isso eu escolhi essa introdução para mostrar para você que não precisa ser algo extremamente elaborado. E vamos ver se você consegue perceber sobre o que o texto está a falar, sobre o que esse texto vai falar e sobre quais pontos ele vai olhar para essa questão. Então, lendo com você. O shopping center talvez seja, hoje em dia, o maior símbolo da globalização. Temos aí shopping center e globalização. Você pode pensar, ele deve estar falando do consumismo, ele deve estar falando da globalização, e aí continua. Em qualquer lugar do mundo, o interior de um shopping é praticamente o mesmo. Qualquer lugar do mundo, ou seja, é algo que é mundial, global, não é? E é o consumo que é algo padronizado e global. Este símbolo apenas é um grande exemplo de dois dos mais importantes aspectos da globalização: a perda de referências e o consumismo. Então ele está falando sobre consumismo na globalização e ele vai passar por essa, né, você entende que o assunto aí é globalização pelo ponto de vista ou pelos aspectos das perdas de referências para as pessoas e o consumismo. Então, provavelmente, nos próximos parágrafos, ele vai trazer para você um desenvolvimento que fale sobre perda de referências e outro que fale sobre o consumismo, não é? Os valores aí do consumismo, para depois fazer uma conclusão. Esse texto teve nota máxima na FUVEST, ele fez isso, não é? Ele criou essa expectativa e cumpriu depois. Eu não vou
tratar do texto todo aqui, porque dessa forma ficaria muito grande a nossa querida aula, não é verdade? Vamos já ver o exemplo 2 para você perceber como que isso pode ser feito agora com um pouco mais de desenvolvimento, não é? Eu cortei ali até o título para não dar dicas para você sobre qual seria o tema, não é? E vamos ver se você consegue identificar isso. Recentemente, na eleição para prefeito da cidade de São Paulo, o número de votos em branco foi superior ao número de votos efetivos. O voto em branco tornou-se um protesto muito comum, atualmente, contra o sistema político e a falta de representatividade. Provavelmente está falando sobre eleições, não é? Sobre o voto, sobre votar, a importância do voto. Se o voto deve ser obrigatório ou não, etc. Participação política, já começa a se apresentar para você um tema geral que vai se afunilar. Vê só, essa forma de protestos, né, o voto em branco, nulo aí, por sua vez, suscitou debates acerca do que? Qual é o tema do texto? Obrigatoriedade dos votos. É isso, agora fica claro, né? Afunilou, chegou no ponto. A obrigatoriedade dos votos e de como ela interfere na democracia. Apesar de muitos fatores indicarem que o voto facultativo seria democraticamente mais correto, olha, apesar de muitos fatores indicarem, apesar uma contrastiva, é difícil falar essa palavra, contrastiva, apesar então, né, de muitos fatores indicarem, ou uma concessiva nesse caso, né? Então, mesmo que faça isso, o que pode acontecer? Aí você está pensando assim, vai defender, não é? Que não é o mais correto esse voto facultativo, porque apesar dele parecer o mais correto democraticamente, aí vem, o Brasil ainda mantém sua obrigatoriedade. Mantém sua obrigatoriedade. O Brasil está contra a corrente do que seria mais correto, evidenciando um Estado, aí vem a opinião forte, autoritário e uma democracia fajuta. Você sabe qual é a tese, qual é o ponto de vista. A tese é que manter o voto obrigatório, sendo que o facultativo seria mais democrático, é algo que é autoritário e fere a democracia. Então o desenvolvimento passou depois por esses aspectos, não é? O aspecto sobre o que é uma democracia de verdade e o que é um Estado autoritário que obriga as pessoas a fazerem as coisas de uma determinada forma, não é, meu querido, minha querida? Viu como que é uma introdução bem feita, que apresenta o tema, você consegue entender qual é o tema, nenhuma delas fez referência à proposta, nenhuma delas fez referência direta aos textos da proposta, nenhuma conversou diretamente com o avaliador, nenhuma dessas duas respondeu sim, o voto deveria ser obrigatório, ou não, não deveria, mas você entendeu qual que é a ideia, não é? O autor aí do segundo texto dá para entender que não, o voto não deveria ser obrigatório, provavelmente uma proposta de sim ou não, que ficou bem clara qual é a opinião, sem dar uma resposta direta. É assim que deve ser feito. Por isso, para terminarmos, vamos passar um exercício para você, tá bom? Então, olha só, se liga aí no nosso querido exercício. O que você vai fazer? Você vai analisar introduções de texto nota máxima, para você se familiarizar com a forma como as pessoas fazem, entender aí, conseguir ver se você identifica. Dá para identificar qual é o assunto, qual foi a tese defendida, como que o autor ou a autora defenderá a sua tese naquele texto, e depois continue a leitura desse texto para você ver aí, né, se o autor fez da melhor forma ou não o desenvolvimento a partir daquela introdução. Você pode também analisar uns textos seus, tá bem? Você pode olhar para textos seus. Nossa, eu consegui fazer isso nessa redação que o meu professor lá do curso ou da escola me deu essa nota muito boa ou não tão boa assim. Ele criticou a minha introdução. Por quê? Deixa eu ver se agora, depois desse vídeo que eu assisti, eu consegui entender o que faltou. Eu consegui ver que eu não posso identificar na minha introdução qual que é a tese que eu vou defender. Ou o assunto ficou muito vago, ficou muito aberto e depois acaba que as pessoas ficam, o leitor fica meio que perdido para o meu texto, não é?
é isso que você pode fazer para se exercitar, tá bem? Então, neste vídeo nós vimos aí como que funciona, né, uma introdução, qual que é a ideia principal que uma introdução deve passar, quais são os pontos pelos quais ela deve passar. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver, vou apresentar para vocês um tipo de introdução, um tipo de desenvolvimento da introdução, tá bem? Deixa eu ver aqui, é a introdução por contextualização histórica. Então no próximo vídeo falarei sobre contextualização histórica para você treinar e ver se em algum tema que caia é importante, é viável, não é? Colocar este tema maravilhoso. Tá bem, meus queridos? Deixa eu só voltar aqui para minha telinha para eu falar para você o seguinte: se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Se você quiser e deve, comente, diga por que gostou, por que não gostou, para a gente melhorar. Tá bem? Espero que vocês gostem até dessa nova formulação que nós estamos fazendo, videozinhos um pouco mais curtos, metade dos outros, e nos vemos no próximo vídeo, tá bem? Sobre a introdução por contextualização histórica. Apoie nosso canal, hein? Não se esqueça. Primeiro link aí da nossa descrição é o Doe Quanto Quiser. Você pode nos ajudar a melhorar e a manter este curso maravilhoso. Até a próxima. Beijo e tchau para todos.